Bom, é, o caso de Marielle Franco, com todos os impactos que houve no país, é um marco histórico, digamos, na reação das mulheres negras de periferia, na luta contra esse racismo, essa violência policial. E a grande herdeira, digamos, dessa bandeira da Marielle é a sua irmã, Aniele Franco, que é a nossa convidada de hoje. Aniele, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obviamente, quando teve a morte da sua irmã, foi aquele impacto inicial muito pesado, né? Quando que vocês se deram conta de que tinham que sair para a rua publicamente para levar a bandeira da Marielle? Como é que foi esse processo de assimilação? Sim, primeiro, boa tarde. Também é uma honra estar aqui com você. Eu sempre costumo dizer que o meu primeiro choque, na verdade, foi ali, ainda no local do crime, né? Porque eu fui a única pessoa da família que chega no local, naquele fatídico dia 14 de março, e ter o primeiro encontro com muita mídia, com muitos repórteres, com muita gente, mas o segundo dia, já no IML, logo depois no velório também da minha irmã, eu acho que foram 3 momentos distintos, mas que trouxeram o mesmo sentimento, que era, vamos precisar defender esse legado, pensar na luta por justiça, e foi o que aconteceu, né? Na verdade, assim, a gente acaba que eu acabei tomando um pouco à frente naquele lugar, porque fiquei muito preocupada com os meus pais, com a minha sobrinha, com a reação, né, da notícia, e ali, mas principalmente no velório, aquela multidão que estava na Câmara ali fora, as mensagens que vieram de todo lugar do mundo, foi quando eu entendi que a gente talvez tivesse um papel ainda muito maior do que nós pensávamos que fosse. Eu até comentei numa outra entrevista aqui, no dia fatídico, lá eu estava em Salvador, acho que no evento Fórum Social Mundial, lá na Universidade Federal da Bahia. Eu estava numa mesa que estava a Jandira Fegali, estava a Carol Proner, a minha esposa, não era esposa até então, mas a minha futura esposa era uma procuradora ligada a direitos humanos, que é a Eugênia Gonzaga, e eu senti, eu fiquei até me autopunindo por minha ignorância, a enorme repercussão, não o episódio, obviamente, deu a repercussão, mas a reputação da sua irmã nesse meio. O que ela fez nesse período, até a morte dela, que deu essa reputação nacional para ela? Olha, muita coisa, né? Eu acho que só por ser eleita já era um grande fato, porque a gente está nesse lugar, infelizmente, da política, onde as pessoas insistem em dizer que não são lugares para as pessoas negras, e a Mari foi considerada em 2016, após a campanha dela, um fenômeno, com a quantidade de votos dela. Ela foi a 5ª vereadora mais bem votada do Rio de Janeiro, com 46 mil votos e 502, fazendo uma campanha que dialogava com muita gente, desde a Zona Sul do Rio de Janeiro aos pobres da favela da Maré. E tem um fenômeno histórico ainda estudado dentro da política carioca, que é, para além da Marielle se colocar naquele corpo político de mãe negra, favelada, né, ela também trazia ali lutas que eram muito peculiares de várias outras mulheres que se reconheciam nela. Acho que esse era um ponto. E a Mari teve pelo menos de 10 a 100 votos nas pequenas sessões, zonas eleitorais, até as maiores, em cada lugar do Rio de Janeiro. Então, acho que esse é um ponto primordial, de estar nesse lugar, de se colocar como ela se definia também, como ela se denominava. Mas em 1 ano e 3 meses tiveram diversos projetos, como, por exemplo, né, o da Coruja, que eram as mães que trabalhavam na parte noturna, que virou lei, que foi aprovado. Ela defendia muito o aborto enquanto saúde pública, né, para manter e decidir aquelas 3 regras que nós temos dentro da nossa lei desde 1940. Ela lutava muito contra qualquer que fosse a vulnerabilidade e violência dentro de favelas e periferias. Então, ela tinha uma diferença de fazer política, Luiz, que é muito do que a gente traz para cá hoje, que é o diálogo. Não é porque eu penso diferente de você que eu preciso te desrespeitar. Então, a Marielle, dentro da Câmara, ela era muito respeitada, mesmo sendo de esquerda, pelas pessoas de direita, porque trazia o diálogo da importância da política como um todo, algo maior do que ego, do que disputas. Então,
tinha projeto na área da saúde, projeto na área de economia, projeto na área de favela, projeto na área especificamente da educação, como essa lei do Espaço Coruja que eu falei aqui no início, enfim, um leque. Então, como é que vocês viram, digamos todo esses desacertos da investigação dela? O Raul Jungmann, quando era ministro da Justiça, ele disse que era um interesse muito poderoso. Para mim, interesse muito poderoso não é um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, para chegar em Brasília, o poder dele. Como é que vocês viram a atuação do Ministério Público, da Polícia Civil, em todo esse período? Claro. Eu acho que tem um conjunto de atuações, né? Acho que a gente não pode ser leviano de falar assim, só agora. Não. Tiveram passos importantes que foram dados desde o início, embora tenham tido, né, várias notícias e várias matérias que falavam das interferências, tinham passos que foram dados desde o começo. Tinha a opção de federalizar no começo e a família, na verdade, naquele momento, o caso estava andando dentro do estado do Rio de Janeiro, a gente preferiu não federalizar por esse motivo, mas também a gente precisa dar de César o que é de César, né? Então, quando a gente tem a virada de chave do governo, um governo democrático, progressista, humanizado, que se colocava ali no lugar de querer dar essa resposta para a democracia brasileira, não só para a família, é óbvio que, desculpa, o papel também muda. E como eu falei semana passada, né, pós-anúncio do ministro Ricardo Lewandowski, é um trabalho conjunto. Eu acho que tem que louvar, sim, o trabalho da Polícia Federal, tem que louvar, sim, a parceria do Ministério Público Federal e do Estadual, né, e o governo federal que se colocou ali para resolver esse caso. Eu acho que foram vários passos dados. Eu acredito, sim, que seja uma investigação extremamente difícil, peculiar, mas cada avanço que foi dado até aqui serve para que a gente caminhe na direção da resposta desse crime. Bom, a gente tinha aí, obviamente, esse crime. A gente levantou muito fato aqui no GGN, né? Não sei se chegou a acompanhar, mostrando um conjunto de coincidências e evidências que não permitem dizer que um Bolsonaro foi o mandante, tudo, mas um conjunto de evidências que mostravam, no mínimo, um conhecimento do que estava acontecendo. Inclusive, o grande pacto entre ele e o Braga Neto lá em torno da morte da Marielle. O Braga Neto, 1 mês e meio depois, disse que já tinha o nome do mandante, nunca mais falou nisso e virou ministro do Bolsonaro. Até onde que vão esses tentáculos aí do crime organizado? Terminam nos brasão ou como é que fica? Olha, é difícil a gente trabalhar com suposições, né? A gente da família sabia e sabe muitas das coisas quando chegam na mídia, assim. Eu não tenho como dizer, né, até onde vai, o que eles faziam por trás. Eu, infelizmente, não tenho, mas se eu pudesse, eu já teria falado e resolvido o caso da minha irmã. Mas eu acho que muitas especulações e disputas de narrativas têm no radar do crime da Marielle e do Anderson, né? Eu acho que as pessoas, por um lado, se aproveitam e criam uma narrativa para usar politicamente. Eu acho que tem um outro lado das pessoas que realmente querem ter ali uma resposta, né, do interesse democrático, do interesse da política, porque lembrar que é sempre importante que é uma vereadora que estava no exercício da função e é assassinada com 13 tiros no corpo, 5 na cabeça especificamente. E a gente segue, né, ou por um lado minimiza e fala que não é importante, o que é errado, porque ninguém merece ou merecia ser assassinada como ela foi, ou por outro lado faz uma disputa em cima de muitas posições. Eu realmente, Luiz, eu fico pensando que quando a gente conseguir dar essa resposta para a população brasileira, não só aqui, mas também mundialmente, a gente vai caminhar e fortalecer a democracia, porque um crime como esse não pode ficar impune. Agora, o que tem por trás de quem mandou e por quê, a gente realmente tem que esperar a justiça responder. E você tem plena confiança que, a partir dessa delação do Rony Lessa, vai se chegar ao fio da meada? Olha, eu tenho confiança desde o início, né? Não é só a delação, mas acho que a delação é importante. Eu acho que ele pode responder ali nomes e fatores, enfim. Acho que não é uma coisa tão simples, uma delação que vira, né, e que vai homologada pelo STF. Mas eu tenho esperança. Eu acho que eu nunca perdi a esperança de nada dentro desse crime e eu acho que a gente precisa cada vez mais seguir lutando para responder quem mandou matar a Mari e o Anderson. E cada passo dado, eu repito, é um passo na direção dessas respostas. Nelly, vamos falar um pouquinho da herança da Marielle Franco, do Instituto, do trabalho que vocês estão fazendo.
a visibilidade mundial que ganhou, o que tem permitido a vocês, em termos de atuação em torno das bandeiras dela? Sim, nós fundamos o Instituto lá atrás, né? Eu sou uma das fundadoras com a minha família desde 2018 para 2019. Fiquei na direção até 2022, né? Quando o presidente faz o convite para eu assumir o ministério. E muitas das pautas, quando eu estava à frente do Instituto, era muito falar sobre o protagonismo das mulheres negras na política, falar sobre violência política, mas também rodar o mundo como nós fizemos, defendendo as pautas da Marielle, defendendo o que a gente acredita, né? E a gente traz um pouco disso, óbvio, eu trago para dentro do Ministério, porque eu costumo dizer aqui que os nossos valores, onde a gente vem, óbvio que norteiam e nos definem onde quer que nós estejamos. Para cá, tem várias das tarefas que ela fazia e cumpria, que a gente também traz, mas não só porque era Marielle, mas porque a gente acredita que esse ministério precisa responder à sociedade como um todo, né? A gente fala para 56% da população, a gente está lidando com muitas emergências, a violência política é uma que a gente ajudou junto com a ministra, a saúde da população negra que a Mari trazia, a gente falou no Instituto, agora também a gente tem no Ministério com a ministra Nízia, falar de segurança pública também em parceria com o Ministério da Justiça também, enfim, são muitos exemplos que eu poderia dar aqui para o senhor, mas a gente tem, como um todo, construído uma melhoria de vida concreta para a população negra desse país. Eles estavam falando de um modo de operação que ocorreu também no segundo governo Lula, que são ministérios sociais com estruturas pequenas, mas que fazem o meio-campo com os grandes ministérios que têm estruturas maiores, dando a linha, digamos, daquelas bandeiras que vocês defendem. É essa a forma de atuação? Também, eu diria que eu jogo mais no ataque, né? Como boa atleta que eu sou, a gente pensa, a gente leva, a gente transversaliza, óbvio, mas também a gente tenta fazer com que as pessoas entendam dentro do governo, e graças a Deus a gente tem sido muito exitosa com isso, que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E não fazer sozinho não significa que a gente quer que as pessoas tomem as rédeas ou não. A gente quer trabalhar para que aconteça, como foi ontem, né, o nosso Plano de Juventude Negra Viva, como foi ano passado, as entregas que tivemos no 20 de novembro e 21 de março, mas eu acho que o ponto-chave de tudo é se concretizar. E a gente tem visto já isso, né, tomando corpo e forma, de uma maneira que a população entenda, discuta, saiba o que a gente está fazendo, né? Então, essa comunicação para fora, né? Não é à toa que a gente tem o Corre da Ministra, que sai toda sexta-feira para dizer o que tem sido feito, demonstrar, é importante. Então, assim, eu falo de outras políticas, mas também falo da minha. Eu não acredito numa luta individual, sabe, Luiz? Eu sempre acreditei muito na coletividade e eu acho que não é diferente. Mesmo a gente saindo de secretaria para ministério, e mesmo a gente sendo um dos menores ministérios na Esplanada, não significa que o nosso campo de atuação ele é o menor, pelo contrário, a gente tem articulado bastante com todos e a gente tem conseguido comprovar que esse é um caminho que tem dado certo. Arielle, uma das grandes ferramentas aí de aprofundamento da democracia no Brasil, aliás, já reconhecida internacionalmente, são as chamadas conferências nacionais. Vocês estão planejando alguma conferência nacional em torno dessa temática? Sim, com certeza. Nossa conferência já está marcada para novembro, né? Quando nós assumimos lá, ainda na transição, já tinha alguns anos ali que não acontecia uma Conferência Nacional para a Promoção da Igualdade Racial. Nós temos o nosso conselho, que foi instituído já no ano passado também, que está funcionando a pleno vapor. Fazemos parte do conselhão, que foi uma maneira também do presidente, né, de ter esse contato sempre próximo com a sociedade civil, que é extremamente importante para que a gente possa demonstrar que a gente não faz política dentro do gabinete, que a gente está em campo, que a gente está ouvindo. Então, os conselhos estão funcionando, o conselhão também, e as conferências estão acontecendo. Aconteceu a Conferência da Cultura, né? Agora esse ano, aconteceu da Juventude Negra Viva, as caravanas para denominarem isso, e a nossa conferência, se Deus quiser, em novembro, vai acontecer também. Aniele, tem uma discussão aí que eu confesso que eu não tenho opinião aí, só fico olhando de longe aí, que é essa questão das pautas identitárias. Eu lembro quando começou a discussão de pauta identitária, eu participei de alguns eventos e algumas mocinhas negras falavam: nós queremos falar por nós. E eu acho que, por exemplo, o espaço que foi dado em alguns veículos para personagens negros dá uma força muito maior. A Marielle representava um conjunto de vulnerabilidades, de populações vulneráveis, né? Era periférica, negra, mulher,
a parte da sexualidade também. Como é que você vê essa questão das pautas identitárias? Eu acho que deram um alento à luta desses setores, mas dentro de um contexto de uma luta política maior. Sim, acho que tem algumas coisas que a gente pode trocar sobre isso. Eu acho que uma primeira fala primordial para a gente é a seguinte: mesmo existindo o Ministério da Igualdade Racial, com a ministra negra, favelada, enfim, toda vez que a gente fala da nossa identidade, isso também é um posicionamento político. Reconhecer de onde viemos, para onde vamos, o que queremos. Isso é uma posição que marca politicamente o que historicamente nos foi negado e nos é negado nesse país. Agora, quando a gente fala e pensa numa melhoria para a política da população negra, eu não quero só que a população negra mude e fique bem. Se a gente faz aqui, é como Angela Davis fala, se uma mulher negra se movimenta, ela movimenta a sociedade, porque se melhora para as pessoas e famílias mais em situações de vulnerabilidade, melhora para o país inteiro como um todo, né? É impossível a gente não pensar em pautas identitárias, ou não pensar do que nos define, do que nos atravessa, estando num lugar que sempre nos é negado. E eu costumo dizer também para a gente olhar o contrário, o lado contrário. Quando a gente fala de cotas raciais, as pessoas falam assim, para que cotas raciais? Aí eu gosto de falar de dados, porque sempre existiu, na teoria, na prática, sempre teve cota para branco. Ninguém nunca questionou isso, né? As pessoas que entravam eram sempre brancas, majoritariamente. Então, quando a gente tem uma cota racial que dá certo, que sai de 3% de pessoas negras pobres, vulneráveis, acessando a universidade pública para 53%, isso significa dizer que é uma universidade mais diversa, como é o nosso país. Então, se tem mais oportunidade, se tem mais abertura e mais entrada, a gente consegue todo mundo conviver bem. Uns, né, vão ter ali o que merece, outros também, porque só apenas um grupo da população pode ser privilegiado. Eu acho que não. Eu acho que essa é a nossa diferença da nossa luta aqui, para que a gente seja reconhecido, para que a gente consiga falar, e não é uma luta só individual, é uma luta que demonstra que se um espaço melhora, todo mundo melhora. As mulheres negras estão na pirâmide, sendo sempre as mais violentadas, com menos acesso. Então, se a gente coloca as mulheres negras em um espaço para falarem por si, porque eu também concordo quando o senhor traz esse exemplo, a gente tem condições de falar por nós mesmas, né? Muita gente fala para mim assim, ela tá ali porque ela é irmã da Marielle. Isso é a cereja do bolo. Eu sou irmã da Marielle com muito orgulho, mas eu tenho 4 faculdades, 3 mestrados, estou no doutorado e estudei e me preparei para estar nesse lugar, assim como vários outros. E esse é o nosso orgulho, sabe? É mais do que falar só de identidade. Ele tem uma grande capacidade de verbalização. Eu vou te falar. Obrigada. O Frei Davi me convenceu uma vez, porque tinha aquela discussão, cota social e racial. E ele falava do papel que tinha, se o negro entra na universidade, para naturalizar. Eu tive a maior prova, uma coisa comovente, duas provas. Uma, a formatura de uma filha minha na escola politécnica, com a primeira turma das cotas. Sim. Primeira turma das cotas. Todos os discursos lá dos patronos, dos oradores, falavam da escola pública, da solidariedade. E quando veio a pandemia, o Grêmio, junto com ex-alunos, se viraram para conseguir computadores para os mais pobres. Ou seja, o sentido de solidariedade, de construção de Brasil, nunca esteve tão presente na Politécnica como depois das cotas. E o mesmo eu acompanhei num colégio aqui de classe média e alta aqui em São Paulo, onde o meu enteado, que tem síndrome de Down, era aluno. Ele foi escolhido a melhor pessoa dentre todos os formandos, e todos os discursos falavam em solidariedade, ou seja, é um processo coletivo, e o país só vai se entender como um país quando todos se virem emanados mesmo. Por isso, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, está à altura do que a sua irmã deixou aí. Um grande abraço. Obrigada. Muito obrigada. Eu fico feliz de ouvir isso. Você sabe que não é uma tarefa fácil. A gente sabe que, né, existe um racismo, uma dificuldade na sociedade de entender a importância desse lugar, mas a gente precisa batalhar e defender o que a gente acredita sempre, né? Assim, é importante para que a gente possa fazer com uma missão, com afeto, com carinho, mas com responsabilidade, porque é para deixar para gerações futuras. Muito obrigada mesmo, é sempre um prazer. Esse especial sobre Marielle Franco, sobre a morte de Marielle Franco e seu motorista, no momento em que aparentemente está chegando ao desfecho aí da identificação
dos mandantes. A Sânia ela tem tido ela é do PSOL em São Paulo e foi ganhadora do Prêmio Congresso em Foco 2023. E é uma das batalhadoras que tem lá no Congresso aí da causa das mulheres. Sânia, eu como pai de 4 filhas, avô de 2 netas e avô de 4 irmãs e sobrinho de 10 filhas, agradeço a luta que você faz pelas mulheres aí. Agora, essa semana houve um bate-boca no Congresso pelas falas absurdas aí dos deputados do PL, Éder Mauro e Gilvan, da Federal. Como é que fica esse episódio? Como tem sido o diálogo com o Congresso para cobrar por justiça aí, não apenas nesse caso, mas no caso do decoro parlamentar? Bom, Nassif, primeiro, obrigada por ter me chamado para conversar nesse especial que tem um tema tão fundamental para o país, né? Não sabia que você era rodeado, assim, de tantas mulheres. Sorte a sua, bem conduzido e bem guiado. Mas sobre esse caso lá da Câmara, assim, é um absurdo, isso tem se tornado muito corriqueiro, principalmente nessa segunda legislatura pós-onda bolsonarista, né? Em que eles cresceram em número, mas também em intensidade, assim, da barbaridade mesmo que eles cometem todos os dias. O machismo é uma das armas que eles usam todos os dias, seja para desviar dos debates mais centrais, que a sociedade brasileira precisa saber que está acontecendo no Congresso, por iniciativas do governo federal, ou seja, para nos intimidar mesmo, né? Porque a gente segue também na luta contra a política bolsonarista, que tem eco na sociedade, tem muito eco no Congresso Nacional. E eles sempre utilizam o símbolo, a figura, né, os ideais de Marielle como um elemento para intimidar, ou seja, né, rememorar a gravidade do que aconteceu com ela, como uma arma de intimidação, mas para difamar, para desconstruir toda a história dela, porque isso também alimenta, né, o ódio, a desinformação, as fake news, alimentam o machismo, que, enfim, é um elemento também aglutinador dos bolsonaristas hoje. O feminicídio, que aumentou o número de feminicídio aí, está diretamente ligado a esse empoderamento feminino mesmo aí, que chamado o macho das cavernas aí não consegue enfrentar, né? Sem dúvida, sim, e também aumenta o número de registros, né, das violências pelas quais as mulheres passam, e se identifica melhor, né, que antes, talvez, o feminicídio era visto como um assassinato comum, passional, e desde a lei de 2015, agora se sabe que tem motivação de gênero, né, mas sabe qual que é o problema, Nassif? Lá na Câmara, não se trata casos assim como deveria ser, ou seja, com algum tipo de responsabilização, enquadrado na conduta de quebra de decoro parlamentar, no mínimo, né, de violência exacerbada. Muitas vezes o próprio presidente da Câmara coloca um sinal de igual entre aquelas que reagem a esse tipo de violência e aqueles que cometem a violência, e acaba não dando em nada, e, portanto, seguem fazendo, se sentem livres e encorajados, e vão adiante, assim, todos eles quase já foram parar no Conselho de Ética por alguma barbaridade que cometeram, mas nunca tiveram nenhuma responsabilização, então, por que eles parariam, né? Deveria haver uma mudança de postura, a começar pelo próprio presidente da Câmara, que tem sido muito complacente com tudo isso. Sabe, como é que estão aí as iniciativas aí para o dia da Marielle Franco e para a defesa das bandeiras que ela defendia lá? E a gente vai fazer uma sessão solene na próxima terça-feira, que vai contar com a presença dos familiares, amigos, e, enfim, todos que se inspiram, né, que querem homenageá-la, mas Brasil afora tem diferentes manifestações. Em São Paulo hoje também vai ter um prêmio Marielle Franco, ou seja, para premiar defensores e defensoras de direitos humanos que carregam o legado dela. Eu acho que as maiores homenagens, né, que se faz a Marielle é justamente seguir a luta das bandeiras, das propostas que ela tinha como vereadora, tem uma onda de protocolos de projetos semelhantes ao dela, e eu vejo muitas mulheres negras, jovens, indo para a política agora, né, seja como candidatas, mas, enfim, na atividade partidária, dos movimentos sociais. Eu vejo que essa renovação que existe, né, dentro da esquerda, se dá sobretudo a partir desse perfil. Isso é muito importante. E como é que vocês veem aí? Porque a Marielle ela era uma bandeira, não apenas das causas feministas, mas especialmente das causas de periferias.
E nós temos um genocida aqui em São Paulo, que é o governador Tarcísio de Freitas, estimulando aí, miliciando, tornando a Polícia Militar uma milícia aí que não tem limites aí. Como segurar um Netanyahu paulista aí? O Netanyahu paulista que dia desses se encontrou com o Netanyahu original israelense para celebrar, né, o massacre que vem acontecendo na faixa de Gaza, porque afinal de contas o que acontece, claro, com as características do Brasil, mas principalmente ali na Baixada Santista também é um massacre de cunho racista e ao mesmo tempo reorganiza, né, altera vários comandos da polícia militar e também da polícia civil, mas principalmente da militar, para colocar gente dele, e é isso, formação de milícia, esse termo tem que ser colocado. Eu acho isso é um dos temas mais graves que acontecem hoje no estado de São Paulo, e talvez não tenha a mesma repercussão quanto medidas como a privatização da Sabesp, que evidentemente tem muita mobilização e precisa ter, ou então, sei lá, de mais escândalos como a participação dele na manifestação golpista que o Bolsonaro convocou na Avenida Paulista. Acho que precisa de uma articulação maior de outros entes federados e, sobretudo, do governo federal. Acho que o ministro Lewandowski tem um desafio muito grande agora assumindo a pasta de segurança pública. Primeiro porque ele pegou num momento em que aconteceu a fuga, né, no presídio de segurança máxima de Mossoró, então, assim, poucos dias depois, a energia dele teve que se voltar para esse tema, porque, de fato, é um tema grave, com muita pressão da sociedade, principalmente da imprensa, mas essa temática do enfrentamento às diferentes ramificações do crime organizado, principalmente aquela que é oriunda da própria organização estatal, que são as milícias, para mim é um dos temas mais centrais hoje do Brasil. Então, ao mesmo tempo que tenta se combater isso, o governador Tarcísio, na verdade, organiza através desse Derrite, que é, assim, um psicopata, conheci ele como deputado e agora secretário de Segurança Pública, acha lindo ter um alto índice de mortalidade que agora tem na Baixada Santista, Operação Escudo, que mata um monte de inocente, de gente que não tem nada a ver com essa guerra que ele criou. É gravíssimo e precisa ter atuação de desmonte dessas organizações, de milícias, portanto, o tema da justiça por Marielle também ganha esse contorno, né? A gente fala muito das bandeiras que ela carregava, do legado político dela, no aspecto dos direitos humanos, do povo da favela, das negras e dos negros, né, que era a principal representação que ela tinha, mas tem esse outro tema que é em compreender o que significa o perigo desse poder paralelo, que na verdade é um poder estatal, que ganhou muita força, muito dinheiro nos últimos anos, e que tem ainda líderes em altas cúpulas do poder no Brasil, como o próprio governo do estado de São Paulo. Agora é curioso, a imprensa cobra do Lula quando ele cumprimenta Putin pela eleição, ou Maduro, e não houve não houve nenhuma cobrança em relação à visita de Caiado e de Tarcísio de Netanyahu, que hoje, até os Estados Unidos, até o Biden, reputa como genocida, né? E do mesmo modo aqui em São Paulo, digamos, esses massacres, os massacres de maio de 2006 nunca foram elucidados. O que acontece com aquele que deveria ser o estado mais adiantado do país? Digamos, essa selvageria aqui. Como é que é atuar politicamente no meio dessa selvageria, sabe? Olha, assim, do ponto de vista pessoal é terrível, porque você tem que lidar com uma violência constante, permanente, aquilo que eles defendem como modelo para a sociedade, eles também praticam no cotidiano, né, nas relações pessoais e políticas, no Congresso e fora dele, então esse clima está presente na nossa vida. Mas você sabe esse aspecto que você falou, né, da não cobrança, ou seja, quando o Lula fez aquela comparação, né, do que acontece hoje na faixa de Gaza com o Holocausto, foi um escândalo que parecia que ele estava, assim, falando, dizendo uma mentira sobre a realidade de Gaza, entendeu? Precisava ser feita uma denúncia internacional contundente. Agora, quando há a visita de dois governadores, alguém que é o Bolsonaro, o israelense, né? Não só a política sionista, que historicamente tem uma relação de massacre mesmo da população palestina, mas sobretudo nesse contexto em que o Estado de Israel tem sob comando um sujeito de extrema direita. Quer dizer, até tem uma crítica a alguns aspectos antidemocráticos do Bolsonaro na grande imprensa. Agora, o Netanyahu pode? Por que pode? Por que
Eu acho que o poder econômico do estado de São Paulo, principalmente da elite paulista, da Faria Lima, talvez explique muito disso, sabe? Assim, e o Tarcísio, ele, ainda que seja um carioca, né, um forasteiro aqui nas nossas terras, isso foi utilizado muito na campanha, mas ele representa esse ideal do paulista que acredita no progresso, no seu próprio poder, na sua própria imposição perante o resto do país, do resto do mundo. Então, nesse sentido, ele tem a cara um pouco dessa elite mais tacanha paulista e paulistana e representa bem, né? Ou se representa bem. Eu estava outro dia todo orgulhoso aí, que foi elogiado pelos empresários da Baixada Santista. Sabe, conta um pouquinho da sua carreira, como que você começou exatamente no movimento estudantil, como é que foi a evolução da sua carreira, como que você conseguiu abrir espaço aí nesse meio machista? Foi um pouco rápido, assim, eu saí do movimento estudantil, tive uma pequena experiência no movimento sindical ainda da Universidade de São Paulo, porque sou servidora licenciada de lá, mas principalmente na luta feminista, né? A gente mencionou esse tema, mas de fato foi o que foi, enfim, foi por onde eu fui me forjando, né? Como militante, como liderança pública. Em 2016, eu fui candidata a vereadora em São Paulo. Foi aquela campanha bem militante, sem recursos, sem muita pretensão. Conseguimos ali arrancar a última vaga da Câmara Municipal, e aí mudou muita coisa, porque eu me vi numa instituição, enfim, numa cidade como São Paulo, que acaba tendo projeção pelo Estado, né? Então, 2 anos depois, eu me tornei deputada federal, fui de 12.500 votos para 250 mil votos. Foi um crescimento muito grande em pouco tempo, que eu atribuo, claro, fiz um bom mandato, senão não teria sido, né, aprovada de novo nas urnas, mas principalmente pelo momento, porque foi na eleição do Bolsonaro, em que teve um setor de mulheres organizadas assim, né, também para sair às ruas, teve manifestações como ele, não, mas não só isso, o símbolo da misoginia sempre foi muito característico, né, do bolsonarismo, e a gente falou disso, inclusive, nessa entrevista. Então, fui eleita nessa esteira, enfrentei ali 4 anos de governo Bolsonaro, pandemia, e me reelegi com 230 mil votos nessa última eleição. Aí, claro, segue sendo, né, a centralidade do meu mandato as temáticas ligadas aos direitos das mulheres, mas estou lá para debater todo e qualquer tema. Acho que isso também é uma postura feminista, sabe, Nassif, assim, Claro. de negar um pouco a ideia de que a gente sabe falar sobre gênero. Também falo, gosto, sei falar sobre isso, mas fui líder de bancada, já fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, enfim, tem que encarar, né, desafios da política como, enfim, os homens também podem e são capazes de fazer. Esperamos das mulheres aquela maior sensibilidade para as questões sociais e tudo. Quanto negócio que me causa uma curiosidade. O movimento popular mais bonito que eu vi, fora o MST e tudo, que é uma... Foi aquele Ocupe as Escolas, que era uma meninada, mas meninas. Maravilhoso, meninas, também. Aquela cena histórica da menina, lute como uma menina. Sim. O que aconteceu com aquelas lideranças? Olha, algumas delas seguem militantes, assim, algumas eu conheço, estão no PSOL, por exemplo, no meu partido, e agora estão, sei lá, algumas se formaram nas universidades, são excelentes advogadas, algumas estão no movimento de cultura. Tem uma, inclusive, que é deputada estadual hoje no Paraná, Ana Júlia, que foi uma das mais conhecidas, que fez um discurso brilhante à época. Hoje ela é deputada estadual, eu ainda olho para ela como, enfim, aquela menina que ocupou a escola, mas ela tem, enfim, um mandato super atuante, brilhante pelo Partido dos Trabalhadores no Paraná, e por aí segue, assim, alguns talvez tenham sido enfim, sugados e tragados pela lógica do trabalho, da vida, né, que nem sempre é possível seguir com uma militância, mas muitos deles são militantes até hoje, e de fato eu concordo contigo, foi uma das coisas mais bonitas e genuínas, assim, que surgiram nos últimos anos, porque fugiram a qualquer estrutura, não foi impulso, foi um movimento espontâneo e bonito, reinventou formas e estruturas de organização. Eu já era universitária na época, né? Mas eu cheguei a visitar algumas escolas na época e foi lindo mesmo. Aliás, se tivesse educadores aqui do governo do Estado, aquilo era um potencial para fazer uma revolução. Eu lembro, entrevistando algumas das meninas, elas falavam, pô, nós queremos aprender tais e tais tempos, a diretora não deixa, porque tem também uma relação autoritária, muitas vezes aí. Agora a escola é nossa, então no sábado nós convidamos pessoas que podem nos ensinar
É isso para que as mesmo. pessoas... Muito Uma legal. sede de aprender, eu falei, meu Deus, não tivesse Maria Helena Guimarães, tivesse educadores aqui em São Paulo, seria uma revolução. É. Mas sabe que a parte triste dessa história, né, foi a contraofensiva nos anos seguintes da reestruturação, da reforma do ensino médio, né, que foi aprovado na época do Temer, com a relatoria do Mendonça Filho, que inclusive teve uma reedição, né, mudanças, claro, naquele projeto que havia sendo implementado, mas a estrutura de itinerários formativos, enfim, isso seguiu, né, no projeto que foi aprovado essa semana na Câmara e vai para o Senado. E sem dúvida foi uma contraofensiva, porque percebiam também que, bem, precisa dar uma, entre aspas, uma enjaulada, sabe? Nessa molecada que tem muito potencial criativo e contestatório. E uma reação mais da extrema-direita foi o movimento Escola Sem Partido, né? A negação de que. Ou seja, a ideia de que não tem que ter politização nas escolas, de que os professores são inimigos, tem uma outra ramificação que é o homeschooling. Por isso que acho que o resgate dessas ocupações é tão importante nos dias de hoje, né? Porque tem uma contraofensiva contra as escolas abertas. E eu lembro algo que também é dito hoje, a falta de conhecimento sobre o que é o universo escolar. Eu conversando entrevistando as meninas, elas falam, eles pegaram lá uma escola, você tinha uma favela no meio de duas escolas. Eles fecharam uma escola para juntar tudo na outra escola. Acontece que tem uma briga mortal entre os moradores das duas favelas. Então, a meninada que passa por aquela favela sofre risco de vida, ou seja, falta de conhecimento absoluto sobre... E depois, uma delas falou, agora precisamos continuar com o nosso movimento para proteger os nossos meninos, os nossos líderes. Eu falei, proteger de quem? Das diretoras de escola? Delas era uma risadinha. Não, é da polícia mesmo. É isso mesmo. Ou seja, é uma realidade... Essa questão, por exemplo, aliás, o Mendonça Filho é um dos caras mais desagradáveis que eu já vi, embora em tempos atrás ele fosse mais civilizado. Mas um dos problemas, ontem nós trouxemos o Daniel Cara, ele alegava que também há essa falta de conhecimento sobre a estrutura da escola pública, falta de salas e tudo. Como é que vocês viram aí, digamos, essa insistência? O que está por trás dessa insistência aí em criar esses itinerários aí, sem ter uma base de itinerários capazes de ser universalizados? Eu sou membro titular da Comissão de Educação da Câmara, eu era suplente, esse ano eu entrei na titularidade. E uma coisa que é visível, assim, até na ocupação ali do plenário, é a presença de setores empresariais que fazem um lobby sistemático, frenético, e que querem avançar sua lucratividade mesmo sobre o ensino médio. E aí não é que é uma falta de projeto para a educação, para mim é um projeto bastante claro, na verdade. Quer que os jovens não tenham, pelo menos os das escolas públicas, né? Porque das escolas privadas é óbvio que vai ter acesso a todas as matérias possíveis e imagináveis e complementares de acordo com o que se pode pagar, né? Os familiares dessas crianças e desses jovens. Mas nas escolas públicas é reduzir o máximo possível a grade horária, que inclusive é obrigatória para entrar em qualquer vestibular, principalmente das universidades públicas do Brasil, você reduz esse conteúdo e você restringe determinadas áreas do conhecimento, ou seja, você vai ser preparado para o mercado de trabalho, para aquela área, e isso significa que você não pode aprender outras coisas, porque contente-se com um pouco caminho. E para mim isso ficou ainda mais evidente, porque a gente até conseguiu recompor 2.400 horas para o ensino médio, que era um dos principais ataques do ensino médio anterior. Porém, para as escolas técnicas, são só 1.000, perdão, no final teve uma emenda, 2.100 horas. Ou seja, você vai se formar direto para o mercado de trabalho, você não tem que pensar que você, depois do técnico, vai fazer uma universidade. Já está ali construindo aquele trabalhador, né? E que, desde jovem, não vai sair de uma outra dinâmica, senão de ultraexploração no mercado de trabalho. E o que me chamou a atenção, para mim, um dos pontos mais graves desse projeto que passou essa semana, foi a possibilidade oficial agora de ensino à distância no ensino médio. Uma coisa era o ensino à distância na pandemia, e isso, enfim, era o que dava para ser feito, e foi um desastre, na verdade, porque muitos não têm acesso ao computador, o professor não está
preparado para isso. Agora, isso ser institucionalizado como regra, na verdade não é como regra, é quando necessário, mas quem vai dizer quando isso é necessário, né? Vai ser lá, provavelmente o governador, junto com as empresas de tecnologia, com os que vendem plataforma, que gravam a aula do professor, Secretário da que Educação saem de São Paulo. reproduzindo. O que Secretário de... aconteceu com o ensino superior vai acontecer com o ensino médio no Brasil inteiro, né? Que a gente vê hoje muitas aulas sendo feitas por EAD, um professor ultra mal remunerado, porque ele grava ali uma aula e ela é reproduzida diversas vezes. Só que para a universidade, você ainda está falando para um adulto, né? Que já passou por todo o ciclo de formação e está indo para determinada área. Agora, você fazer isso com adolescentes, eu acho criminoso. E eu espero que no Senado isso possa ser revertido. E quem está por trás disso? Plataformas de tecnologia, essa turma que vende curso para prefeitura, para professores, tudo está rolando ali no ouvido direto do Mendonça Filho, né? Gozado, quando começou, quando eu tive uma guerra com a Veja aí, e a Veja fez um artigo, isso em 2005, 2006, falando dos cursos, esses cursos que eram oferecidos por prefeituras, fazendo o maior elogio aí, inclusive um curso do COC aí. Daí, um mês depois, ela desceu o cacete em alguns desses cursos, inclusive com mentiras, matérias mentirosas e tudo. E eu não sabia o que estava. Que história que é essa? Por que teve essa mudança? Daí a Soninha, antes de desvirar a Soninha, o tempo que ela era Soninha ainda, ela colocou no meu Agora não é comentário. Soninha Francine, ela era só Soninha. Eu preferia a Soninha sem ser Serra, né? Mas daí ela colocou no comentário, falou: compre a última revista Cláudia. Daí eu comprei a última revista Cláudia, Abril estava tentando lançar cursos desse mercado e já estava batendo na concorrência por um país. Mas é impressionante, porque quando a gente fala em ultradireita e a questão de ser direita ou esquerda, isso aí se releva, faz parte da luta política. Né? O que você tem é o bom senso em relação ao país e a falta de senso. Mas quando você pega, de uma maneira geral, os liberais, chamados liberais, é de uma ignorância em relação ao país, mas é de uma ignorância, é de uma subordinação a bordões ideológicos que. E vocês na Câmara ela devem sentir isso a todo momento, né? Total, até citando o exemplo do próprio ensino médio, esses itinerários formativos, eles vendem como, olha, os jovens terão opções, né, para escolher qual é a área com a qual ele se identifica, é um sonho, um projeto de vida. Mas metade dos municípios brasileiros só tem uma escola de ensino médio, porque a gente está falando de cidades que são muito pequenas, inclusive, né? Que tipo de escolha que esse jovem vai ter? Ele vai ter que se matricular na escola da cidade vizinha, e torcer para que tenha um itinerário que, no alto dos seus 15 anos, ele julga que é tudo o que ele precisa para a formação dele. E é isso, é um desconhecimento sobre a realidade do povo brasileiro, sobre as desigualdades e as dívidas históricas, né, que o Brasil tem com o nosso próprio povo. Mas o que me preocupa, né, você vê o quanto esse discurso liberaloide burro, mentiroso, às vezes ele impregna, inclusive entre os jovens, entre os trabalhadores que são vítimas dessa política de precarização do trabalho, de falta de direitos, ou enfim, de pavimentar um caminho que prepara para eles um mercado de trabalho que não, né, que não busca que eles sejam cidadãos atuantes, com capacidade de transformação, de atuação, etc. É uma reprodução de que isso é um mundo possível. Isso também é parte desse projeto que está em jogo, né? Assim, eles fazem também disputa ideológica, não é só concreta, é formação mesmo, através de redes, dessas novas lideranças políticas. Então, a gente precisa fazer a nossa disputa também, sabe? Acho que disputa ideológica, material, mais intensamente, porque tem muita coisa em jogo, né? Nesse sentido, a simbologia da Marielle passa a ser muito importante. Perfeitamente. É por isso que eles combatem tanto a figura dela. É por isso que toda vez que a gente exige justiça por Marielle, pergunta quem é que mandou matar, tem ali aquela turba furiosa se sentindo ofendida diretamente com a pergunta. Por que que eles se ofendem? Será que eles defendem a mesma lógica que a matou, a lógica das milícias, do ódio aos negros, às mulheres, às jovens, às LGBT, ao povo favelado? Muito provavelmente é isso, porque
o efeito que eles não esperavam, claro, eles sabiam o que eles estavam fazendo quando eles assassinaram a Marielle, mas eu duvido que eles achavam que ia ter essa repercussão. Acho que viram como, mais um corpo matável, entende? Assim, uma pessoa No que Rio se ninguém mata vai de dar a vez menor bola. é isso. Vai ser mais uma morte, assim, mais um assassinato político que não vai dar em nada. E, bom, Marielle é nome de rua, em Paris, entendeu? Em Nova York, é nome de praça, em Berlim. Ela Olha, tem uma legião de seguidores, eu então vou te falar, esse efeito eles não esperavam. eu não conhecia a Marielle aqui. No dia da morte dela, eu estava na Universidade Nacional Federal da Bahia, lá num evento, acho que do Fórum Me Social lembro o que Mundial. estava acontecendo. Foi isso Eu mesmo. estava numa mesa, tinha umas 3 pessoas, tinha a deputada federal do Rio, a minha A amiga aí aqui. Jandira? Hã? A Jandira Fegali? Estava a Jandira, estava a Carol Prone, e a Olha minha só. esposa, não era minha esposa na época, mas já estávamos juntos, que é ligada a direitos humanos, que é a Eugênia Gonzaga, procuradora, todos eles chocados, daí que eu fui dar conta da dimensão da Marielle, que certamente os assassinos não tinham. Agora, cá para nós, ficar só no brasão não me convence, não. Não me convence, Olha, não. Olha, assim, eu fico até, eu tenho até dificuldade, assim, de lidar com isso, assim, porque são 6 anos. Qual que é o problema disso? Além de ser muito tempo de desrespeito, né, com a família dela, com a sociedade brasileira, com a sociedade mundial, porque ganhou essa proporção. A quantidade de provas que já deve ter desaparecido, né, nesse momento. Foram trocados 4 vezes, no mínimo, que o delegado, a equipe, o Ministério Público do Rio, bom, não sei quem confia, eu tenho dificuldade, assim, sinceramente, de confiar, né, no estado do Rio de Janeiro. O que o ministro Lewandowski anunciou, acho que tem um grau de importância maior do que qualquer outra coisa que aconteceu até agora, porque foi homologada, né, a delação premiada e que não haveria mais dúvida, ou seja, que fechou tudo. Vamos ver o que vem por aí, né? Tomara que tenha fechado tudo mesmo. Mas, Agora de vem fato, é cá, muito difícil, porque quando a milícia não é só ele, né? A milícia é toda uma estrutura que hoje domina todo o estado do Rio de Janeiro e se esparrama pelo Brasil. Então, o brasão é o fim dessa ponta, desse elo? Difícil, né? Então, quando Raul Jungmann, ministro da Justiça, disse que tem pessoas muito poderosas envolvidas, para o governo federal, a pessoa poderosa envolvida era um cara do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Não era. Quando o Braga Neto disse que chegou no mandante, depois se cala, por conta da superinfluência dos irmãos Brazão, não era. Vamos ver para onde vai isso aí. Talvez eles não sejam só eles, né? Tenham uma estrutura muito maior por trás, e é isso que precisa de fato ser revelado para o Brasil, senão esse ciclo de violência vai se repetir, né? É isso. Sami, muito obrigado aqui por sua Eu que te participação. agradeço, Nancy. Obrigada mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Parabéns por sua luta aí. Até já. Até Obrigada. mais. Você também. Tchau, tchau.